Olha para a pia da sua cozinha agora mesmo, nesse instante, enquanto escorre a água branca e turva depois de lavar o arroz do jantar, e pensa no que você está fazendo. Você está jogando fora um biofertilizante que pesquisadores de uma universidade da Malásia levaram décadas para documentar, que agricultores asiáticos usavam há 10.000 anos, sem saber o nome científico, e que hoje custa exatamente R$0 por litro. Você faz isso toda semana, por anos. E ao mesmo tempo, você olha para sua abóbora no quintal e conta as flores. Flores e mais flores, mas os frutos não aparecem. Você acha que é o solo, que é a semente, que é o calor desse ano. Não é nada disso. É uma proporção que ninguém te explicou. A abóbora produz 10 flores masculinas para cada flor feminina, e isso é o programa genético padrão da planta. Você não errou nada. A planta está funcionando exatamente como foi programada. E você não sabia que esse programa pode ser mudado com algo que você joga fora toda semana. Isso não é culpa sua. Esse conhecimento existia, mas não circulava em cartilha de agronomia, não aparecia na embalagem do adubo e não rendia comissão para nenhum vendedor. Ninguém ganhava dinheiro explicando que a água turva do arroz pode fazer o que um estimulante de floração comercial promete fazer. Então ninguém explicava. Simples assim, sem conspiração, sem vilão. Apenas silêncio por falta de interesse comercial. Agora você vai ouvir o que estava guardado nessa água desde que sua avó cozinhava arroz sem medir nada. Vamos fazer uma conta rápida, sem calculadora, só para você sentir o tamanho do que aconteceu nos últimos anos. Pensa em quantos ciclos de abóbora você já plantou e ficou esperando flores femininas que demoravam ou que simplesmente não apareciam em quantidade suficiente. Em cada ciclo desses, você provavelmente tentou alguma coisa. E cada coisa que tentou tinha um preço. O estimulante de floração comercial que você vê no agroshop custa entre R$25 e R$80 por embalagem pequena. Mas mesmo assim a abóbora continua produzindo flores masculinas em excesso, porque o produto não chega à causa real, que está na falta de fósforo disponível e nos sinais hormonais que a planta usa para decidir o sexo de cada botão floral que abre. O fertilizante fosfatado específico para a floração custa entre R$30 e R$80 por ciclo, mas aplicado na hora errada, ou sem o microbioma do solo ativo para processá-lo, o fósforo fica preso ao cálcio e ao ferro da terra e nunca chega à raiz. Você paga e a planta não recebe. O liberador de etileno artificial, que é o hormônio que literalmente ordena a abóbora que forme flores femininas, custa entre R$80 e R$150 por litro, não tem registro homologado para uso em horta familiar no Brasil, e em dose errada provoca queda das flores antes de abrirem. Você paga para destruir o que já estava nascendo. Some tudo isso por 3, 4, 5 anos de tentativa. Chega a quase R$500 em produtos que atacaram os sintomas, sem tocar na causa. E a água que resolve o problema pela raiz? Você jogou fora enquanto pagava esses R$500. Pensa nisso um segundo. Há um detalhe que vai doer mais do que o dinheiro. Você provavelmente fez tudo isso com boa intenção, seguindo o que estava escrito na embalagem, no vídeo, na dica do vizinho. E o resultado foi uma planta cheia de flores que nunca viraram fruto. Você sente esse paradoxo? E então surge a pergunta natural. Se esse conhecimento existe, se a água do arroz funciona, se os pesquisadores já documentaram tudo isso, por que ninguém te contou? A resposta está na história de uma pessoa. E quando você ouvir, vai entender tudo de uma vez. Mas antes, tem uma cena que você precisa ver, porque ela está acontecendo no seu quintal agora, e você não está reconhecendo. Você foi lá semana passada, viu a abóbora cheia de flores, pensou que estava indo bem. As flores eram grandes, amarelas, bonitas. Você até tirou foto. Mas se você voltar agora e contar, vai encontrar uma proporção que assusta. Para cada flor que tem um fruto pequeno e redondo embaixo do caule, a flor feminina, a única que pode virar abóbora, existem entre 8 e 10 flores sem nada embaixo, apenas um palito fino. Essas são as masculinas. Elas só produzem pólen. Elas nunca viram fruto. E a planta vai continuar produzindo essa maioria por semanas, enquanto você espera, enquanto você rega, enquanto você acha que está fazendo tudo certo. O que você não vê é que essa proporção já foi definida em silêncio, dentro do botão floral, 15 dias antes de ele abrir, quando a planta fez uma escolha hormonal que você poderia ter influenciado e não influenciou. Não porque errou, porque não sabia que havia uma janela. Você não sabia que existia um momento em que a planta ainda ouvia sinais externos antes de fechar o programa. Lê até o fim. Lá está o porquê. A história começa em Suwon, na Coreia do Sul, nos anos 60. Cho Han-kyu era jovem ainda, filho de agricultor,
trabalhando com solos que depois de décadas de adubação química estavam ficando cada vez mais fracos. As safras precisavam de mais insumo a cada ano para produzir o mesmo. Ele viu isso como um sinal de que o caminho estava errado e começou a procurar o que havia sido perdido. Cho não era pesquisador de universidade. Era um homem que observava a terra com a paciência de quem não tem pressa de publicar artigo. Ele notou que em certas propriedades antigas, onde a família lavava arroz na beira do quintal e jogava a água turva diretamente no canteiro por hábito, sem pensar nisso como técnica, as plantas produziam diferente. As cucurbitáceas, família da abóbora, respondiam de forma que ele não conseguia explicar pela adubação convencional. Tinham mais flores femininas, tinham mais frutos, o solo cheirava diferente, mais vivo. Ele começou a sistematizar. Passou anos testando a água de lavagem do arroz como base para cultivar micro-organismos benéficos, misturando com leite cru, fermentando em pote de vidro coberto com pano. O que ele estava fazendo, sem o vocabulário científico, era construir um inoculante de bactérias ácido-lácticas a partir de algo que toda a cozinha jogava fora. O método ficou conhecido como agricultura natural coreana. E Cho treinaria mais de 18.000 agricultores ao redor do mundo antes de sua vida terminar. O relatório que ele produziu descrevendo os efeitos na proporção de floração das cucurbitáceas ficou em pasta. Por 20 anos, ninguém do sistema agronômico convencional abriu aquela pasta, porque os insumos estavam vendendo bem, e o que vende bem não precisa de concorrente. Não houve perseguição, não houve sabotagem. Simplesmente o que não gera receita não recebe atenção. O conhecimento estava lá. Esperou. Em 2021, pesquisadores da Universidade Putra da Malásia fizeram o que deveria ter sido feito décadas antes. Analisaram a composição química da água de lavagem do arroz de forma sistemática. O que encontraram foi tão direto que parece óbvio em retrospecto. A água continha vitamina B1 em concentração que pode chegar a 560 mg por litro. A mesma vitamina que produtos comerciais de estimulação radicular vendem a R$ 40 o frasco. Continha fósforo em nível variável conforme o tipo de arroz. Continha aminoácidos livres, incluindo triptofano, que é o precursor direto da alcina, que é o hormônio que aciona o etileno, que é o sinal que diz a abóbora para formar flores femininas. Tudo isso em água que você lava antes de cozinhar o jantar. Dá um like pelo Cho Han-kyu. Ele merece, porque passou a vida inteira observando o que os outros descartavam. Agora você precisa entender o que acontece embaixo da terra, quando essa água chega ao solo, porque é aqui que a coisa fica realmente interessante. Você já imaginou como é o solo 1 centímetro abaixo da raiz da sua abóbora? Não é terra seca esperando nutriente. É uma cidade inteira de micro-organismos, bactérias, fungos, organismos minúsculos que vivem, se alimentam, produzem substâncias e morrem nessa faixa estreita ao redor da raiz. E 80% desses organismos já produzem alcinas naturalmente, que é exatamente o hormônio que a abóbora precisa para decidir formar flores femininas. Eles já estão lá, a fábrica já está montada. O problema é que fábrica sem energia não funciona. Esses micro-organismos precisam de carboidrato disponível para trabalhar, precisam de amido solúvel como combustível. E a maioria dos solos de horta familiar tem esse combustível em quantidade insuficiente, especialmente depois de adubações químicas repetidas, que matam parte da vida microbiana e empobrecem a diversidade do solo. A fábrica está lá, mas o interruptor está desligado. A água do arroz é esse interruptor. O amido que fica na água de lavagem, aquele que deixa a água leitosa e turva, chega ao solo e vira combustível imediato para as bactérias ao redor da raiz. Elas começam a trabalhar. Como parte do metabolismo delas, produzem alcinas como subproduto, a mesma substância que a planta precisaria fabricar por conta própria, mas que agora chega de fora, pela raiz. A planta recebe esse sinal extra de alcinas. As alcinas elevadas estimulam a produção de etileno dentro da planta. E o etileno elevado é o sinal molecular que ativa os genes que determinam o sexo das flores. A planta interpreta. Há recursos suficientes. Há sinalização hormonal favorável. É hora de investir em flores femininas. A proporção começa a mudar. Imagine a seguinte cena. Você tem 10 funcionários no quintal. 9 ficam parados, conversando, produzindo relatório, mas não entregam produto. Um trabalha de verdade e gera resultado. Isso é a sua abóbora antes da água do arroz. 10 flores, uma feminina, 9 masculinas. Com o microbioma ativo e os hormônios ajustados, essa proporção pode cair para 5:1, ou até 3:1. 3 vezes mais frutos com a mesma planta, no mesmo solo, sem comprar nada além do arroz que você já cozinha. E tem um segundo mecanismo que age em paralelo, igualmente importante. A vitamina B1
da água do arroz estimula o desenvolvimento de raízes mais densas e mais ramificadas. Raízes mais densas absorvem mais fósforo disponível reduz a produção de flores masculinas e favorece flores femininas, porque a flor feminina custa mais energia para a planta do que a masculina, já que ela precisa formar o ovário que vai se tornar o fruto. Quando a planta tem mais fósforo, ela se sente com recurso suficiente para esse investimento maior. É como ter mais dinheiro na conta antes de decidir fazer uma reforma grande. Com recursos você faz, sem recursos você adia. Você já reparou como a planta parece mais ativa depois de uma boa chuva do que depois de uma rega comum? É porque a chuva traz substâncias que reativam o solo. A água do arroz faz isso de forma mais precisa e controlada. Pensa nisso da próxima vez que for lavar o arroz. Mas aqui está o problema. Aqui está o motivo pelo qual 9 em cada 10 pessoas que tentam usar a água do arroz na abóbora não veem resultado, ou veem resultado parcial, ou veem a planta piorar. Há um erro. Um único erro. E ele é tão lógico, tão razoável, tão natural que quase todo mundo comete sem hesitar. O erro é colocar a água do arroz nas folhas. Parece certo. Você pega o regador ou o borrifador e aplica a água do arroz diretamente na planta, nas folhas, porque parece que a planta vai absorver o nutriente diretamente, de forma mais eficiente, mais rápida. Você já pensou assim? Essa lógica faz sentido na cabeça. O problema é que não faz sentido na fisiologia da planta. O amido da água do arroz seca na superfície da folha. Não é absorvido, porque a folha não tem mecanismo para processar amido por sua superfície. Ele fica lá, em camada fina, pegajosa, invisível para você, mas visível para os fungos. O fungo fumagina, que é aquela crosta escura que você já deve ter visto em folha de planta alguma vez na vida, se alimenta exatamente desse tipo de substância açucarada depositada na superfície foliar. Em 10 a 15 dias depois da aplicação errada, você começa a ver as folhas da abóbora com manchas escuras, como se tivessem sido cobertas com poeira preta úmida. Isso não é poeira, é fungo, crescendo sobre o amido que você colocou lá. E o fungo fumagina bloqueia a fotossíntese. Ele cobre a superfície da folha como um toldo, impede que a luz solar chegue às células que fazem a fotossíntese, e a planta começa a perder a capacidade de produzir energia. Sem energia, a primeira coisa que a planta corta são as flores femininas, porque elas custam mais. A planta entra em modo de economia e produz apenas flores masculinas, que são baratas energeticamente. Você colocou a água do arroz para aumentar as flores femininas, mas aplicou do jeito errado, e o resultado foi o contrário. Menos flores femininas, mais flores masculinas, e uma planta com folhas escurecidas que você não vai saber de onde veio o problema. Você faz isso? Já fez alguma vez? Escreve nos comentários e diz de qual região você é. A água do arroz vai para a terra, sempre. Na base da planta, no solo ao redor da raiz, nunca nas folhas. O benefício está no microbioma do solo, não na superfície da folha. O amido precisa chegar às bactérias da terra, não à cutícula da folha. Essa é a diferença entre o método que funciona e o método que parece que vai funcionar, mas não funciona. Agora você tem o mecanismo, tem o contexto histórico e sabe o erro que destrói o efeito. Falta a parte prática, o que você faz amanhã de manhã antes de sair para o quintal. O protocolo é direto, sem mistério, sem produto especial, sem equipamento. Primeiro, escolha o arroz certo. Use arroz branco polido ou arroz integral, nunca arroz parboilizado. O processo de parboilização gelatiniza o amido antes do cozimento, e a água de lavagem do parboilizado tem muito menos amido solúvel disponível para o microbioma do solo. Arroz branco comum de supermercado funciona perfeitamente. Segundo, prepare a água na hora certa. Lave 2 a 3 punhados de arroz em 1 litro de água filtrada ou de chuva, não de torneira com cloro. O cloro mata as bactérias do solo que você quer alimentar. Enxague 2 a 3 vezes, guarde a água turva. Você pode usar imediatamente ou guardar na geladeira por até 3 dias. Se preferir o método mais concentrado, reserve a água do cozimento do arroz, deixe esfriar completamente e dilua uma parte para 3 partes de água limpa antes de usar. Terceiro, aplique no momento certo. A janela de intervenção hormonal é curta, do surgimento dos primeiros botões florais até as primeiras flores masculinas abertas. Antes disso, a planta ainda está definindo o programa de floração e responde aos sinais externos. Depois que as flores masculinas já estão dominando, o ciclo hormonal daquele período já foi decidido. Olhe a base das hastes da abóbora todos os dias, quando os botões começam a aparecer. Você vai reconhecer os botões femininos pelo engrossamento pequeno e redondo na base, que é o ovário em formação. Quarto, regue no solo, na base da planta, nunca nas folhas. 500 ml por planta adulta, a cada 10 a 15 dias,
durante toda a fase de brotação floral. Não molhe as folhas, não molhe o caule, vá direto ao solo em volta da raiz, onde os micro-organismos estão esperando pelo combustível. Quinto, se quiser avançar para o método fermentado, que é mais potente porque a fermentação ácida solubiliza o fósforo preso no solo, use 500 gramas de arroz integral em 1 litro de água filtrada, pote de vidro coberto com pano preso por elástico, temperatura entre 20 e 30 graus, longe do sol, por 3 a 5 dias. O cheiro deve ser levemente azedo, como pão de fermentação natural. Se cheirar podre, jogou fora e começou de novo. Coe. Dilua 100 ml do concentrado em 5 litros de água limpa. Use imediatamente após diluição, uma vez por semana. O concentrado guardado na geladeira dura 7 dias. E agora, sobre o que acontece depois, quando você faz isso. Então, vamos juntar tudo o que você aprendeu hoje, porque cada peça faz sentido sozinha, mas quando elas trabalham juntas, é que você entende porque a abóbora do vizinho está cheia de frutos e a sua está cheia só de flores. O primeiro mecanismo é o amido como combustível do microbioma do solo, e ele é a fundação de tudo. Quando você rega a base da planta com a água turva do arroz, o amido solúvel chega até as bactérias que vivem ao redor da raiz, na faixa estreita que os pesquisadores chamam de rizosfera, e que é onde a maior parte da vida do solo se concentra. Esse amido não alimenta a abóbora diretamente, ele alimenta os trabalhadores invisíveis que ficam ao redor da raiz. Sem combustível, esses organismos ficam em estado de baixa atividade, como funcionários esperando alguém ligar o interruptor. Com o amido da água do arroz chegando regularmente, eles entram em atividade plena e começam a produzir substâncias como subproduto natural do metabolismo deles. E é aí que o segundo mecanismo entra. O segundo mecanismo é a produção de alcinas pelo microbioma ativado, e ele é o coração do processo. 80% das bactérias saudáveis do solo já produzem alcinas naturalmente quando têm energia suficiente para trabalhar. A alcina é o hormônio vegetal que ativa o etileno dentro da planta, e o etileno é o sinal que diz à abóbora para formar flores femininas em vez de flores masculinas. Quando o microbioma está ativo e produzindo alcinas em quantidade, a planta recebe esse sinal de fora, pela raiz, e interpreta que o ambiente está favorável para investir em reprodução real, ou seja, em flores que viram fruto. Esse é o elo que conecta a água do arroz ao fruto na sua mão 15 dias depois. Não é magia, é fisiologia microbiana funcionando como foi projetada para funcionar. O terceiro mecanismo é a vitamina B1, estimulando o desenvolvimento radicular, e ele trabalha em paralelo com os outros dois, ampliando o efeito. A vitamina B, presente na água de lavagem do arroz, em concentrações que chegam a 560 mg por litro, estimula as células meristemáticas da raiz a se multiplicarem mais rápido. Raízes mais densas, com mais ramificações finas, chamadas pelos radiculares, têm superfície de contato maior com o solo, e superfície maior significa mais absorção de fósforo. Com mais fósforo disponível, a planta entende que tem recursos suficientes para fazer um investimento maior, que é a flor feminina, que precisa formar o ovário inteiro antes de abrir. A proporção começa a mudar antes que você veja qualquer diferença nas folhas ou nas flores. A mudança acontece embaixo da terra, no silêncio da raiz, dias antes de você perceber. E quando os três mecanismos trabalham juntos, o que sai da sua lista de compras da próxima temporada é o estimulante de floração comercial, que não chega à causa real, o fertilizante fosfatado, que fica preso no solo sem microbioma ativo para liberá-lo, e o liberador de etileno artificial, que em dose errada, derruba as flores antes de abrirem. Tudo isso substituído por água que você já produzia e jogava fora. Agora você está diante de dois caminhos, e precisa escolher um deles, porque não existe meio termo no quintal. A planta vai florescer de um jeito ou do outro, e você vai estar preparado ou não vai estar. O caminho A é o caminho que você já conhece. Você vai ao AgroShop na próxima semana, compra o estimulante de floração, aplica conforme a embalagem manda, espera 2 semanas, conta as flores femininas, percebe que a proporção melhorou um pouco, mas não o suficiente, tenta um fertilizante diferente, gasta entre 50 e 150 reais por ciclo, e ao final da temporada, colhe menos abóboras do que o vizinho do lado que não gastou nada com produto específico. Esse caminho existe, é real, e muita gente boa segue ele com boa intenção, porque ninguém explicou que havia uma alternativa que custava R$0 por litro. O caminho B começa na sua pia da cozinha no jantar de hoje. Você lava o arroz, guarda a água turva em um recipiente limpo, e amanhã de manhã você vai ao quintal, você identifica os primeiros botões florais na abóbora,
e você rega 500 mililitros de água do arroz no solo na base de cada planta, sem molhar as folhas, sem molhar o caule, direto na terra onde os micro-organismos estão esperando pelo combustível. Você repete isso a cada 10 a 15 dias durante a fase de floração. Ao final de 3 semanas, você vai contar as flores femininas e encontrar uma proporção que não via nos últimos anos. Esse caminho não exige produto, não exige loja, não exige dinheiro a mais do que você já gasta comprando arroz para comer. Pensa nesses 2 vizinhos com quintais iguais, solo igual, semente igual, chuva igual. Um colhe abóbora em quantidade e o outro fica esperando frutos que não aparecem. A diferença entre os dois está em uma escolha feita na cozinha, não no agroshop. Você quer ser qual dos 2 vizinhos nessa temporada? Escreve nos comentários, A ou B, e explica por quê. Não para mim, para você, porque quando você formula em voz alta, você se ouve de verdade. E escreve também quantas abóboras você cultiva e de qual região você é, porque quero saber de onde vem quem está fazendo isso direito. Agora, enquanto você pensa na resposta, escuta o que está acontecendo debaixo da terra do seu quintal nesse exato momento, porque há algo lá que está esperando há tempo demais. Embaixo da raiz da sua abóbora, nesse instante em que você lê isso, existe uma cidade viva que trabalhou por você mesmo sem você saber, que produziu hormônio sem você pedir, que tentou dar à planta o sinal de que havia recursos suficientes para formar frutos, mas ficou sem combustível antes de conseguir. O microbioma estava lá, sempre esteve, só esperava o amido que nunca chegou porque foi pelo ralo toda semana por anos. Quando você faz a água do arroz da forma certa, você faz mais do que apenas aumentar as flores femininas da sua abóbora. Você devolve à terra a linguagem que ela usava antes de a gente começar a substituir processos naturais por frascos de prateleira. Você religa uma conversa que estava interrompida entre a raiz e o solo, entre a planta e os organismos que viveram ao redor dela por milênios, sem precisar de instrução de modo de usar. O que volta para a planta quando esse ciclo se restabelece é a sua tarefa natural, que é avaliar o ambiente, ler os sinais hormonais, decidir onde investir a energia e produzir em proporção ao que o solo está comunicando. A abóbora não quer produzir flores masculinas em excesso. Ela não faz isso por teimosia nem por defeito. Ela faz isso quando interpreta que os recursos estão escassos e que o investimento em fruto é arriscado. Quando o sinal muda, a decisão muda. A planta faz exatamente o que foi projetada para fazer. Só precisava que alguém recolocasse o combustível certo no lugar certo. A força não está nos produtos de prateleira com nome científico na embalagem e preço que sobe todo ano. A força está em entender o que a planta está lendo quando decide o sexo de cada flor que abre. Está em saber que essa decisão foi tomada 15 dias antes da flor abrir. E está em agir nessa janela com o que a terra já reconhece como linguagem própria. E a janela existe agora, enquanto os botões ainda estão fechados, enquanto a proporção de floração ainda não foi selada para esse ciclo, enquanto a raiz ainda está ouvindo os sinais que chegam do solo. Depois que as flores masculinas começam a dominar, esse ciclo já foi definido e você espera pelo próximo. Mas se os botões na sua abóbora ainda estão pequenos, ainda presos, ainda com aquele engrossamento redondo na base que vai virar fruto se o sinal for certo, então o momento é hoje, não amanhã, não na semana que vem depois que você comprar um produto novo. Se há um vídeo que você compartilha com quem planta abóbora na família ou no bairro, que seja este, porque esse conhecimento merece chegar a quem vai usá-lo de verdade. A raiz sabe, dá-lhe razões para se lembrar.